Olá, pessoal. Antes de tudo, quero expressar meu profundo agradecimento por estarem aqui, acompanhando o nosso vídeo. Cada minuto que passamos juntos é uma oportunidade valiosa de aprendizado e reflexão. Gostaria de fazer um convite especial. Assistam o vídeo até o final. Cada parte é cuidadosamente elaborada para proporcionar insights e reflexões que podem impactar positivamente suas vidas. Acredito na importância de absorvermos completamente o conteúdo para tirarmos o máximo proveito. Além disso, estou animado para compartilhar uma novidade com vocês. Estamos com uma oportunidade incrível. O e-book Guia Estoicismo na Prática. 10 estratégias para transformar sua vida. Se você está interessado em incorporar o estoicismo no seu cotidiano e transformar sua vida de maneira significativa, esse guia pode ser uma ferramenta valiosa. O link para adquirir o e-book está nos comentários abaixo. Não deixem de conferir e explorar essas estratégias que podem fazer toda a diferença na sua jornada de autodescoberta. Agradeço novamente por estarem aqui e espero que continuem conosco até o final do vídeo. Até a próxima, e não se esqueçam de explorar o e-book nos comentários. Na metrópole cipriota, no 3º século a.C., residia um próspero negociante de nome Zenão. Durante uma jornada da Fenícia ao Pireu, sua embarcação naufragou, levando consigo toda a carga. O ocorrido escapava completamente ao controle de Zenão e de qualquer outra pessoa, lançando o homem de forma súbita na mais extrema adversidade. Agora, suponha-se na posição de Zenão. Como você responderia se o fruto de sua dedicação ao longo da vida se esvaísse sem razão aparente? Experimentaria indignação, tristeza? Sentiria que a vida e o destino conspiravam contra você? Para a maioria, tal reação seria natural. Contudo, não para Zenão, o progenitor do estoicismo. Uma mínima alteração pode perdurar indefinidamente. Mas mudar a perspectiva, ao menos um pouco, acarreta resultados mais amplos e impactantes no futuro. A quintessência do estoicismo reside na própria aceitação e indiferença. Após absorver as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão desenvolveu e disseminou os preceitos estoicos. A perspectiva desempenha um papel fundamental, e cada indivíduo possui uma visão única, resultando em diversas maneiras de enxergar o mundo. À medida que os estoicos se reuniam para ensinar filosofia em locais públicos, sua ideologia se tornou amplamente reconhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos, segundo Zenão, embora tenhamos escasso controle sobre os eventos que nos sucedem, detemos o controle sobre como esses eventos nos afetam, e é nesse ponto que devemos concentrar nossos esforços. Ao invés de lamentar o leite derramado, ou, neste caso, os bens perdidos, Zenão concentrou-se em manter a serenidade, permanecendo calmo e imperturbável, apesar de sua angústia. Nos dias de hoje, os estoicos são vistos como indivíduos resilientes, que não se deixam abater e evitam extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Entretanto, a concepção original do estoicismo era muito mais abrangente. Mais do que descrever pessoas destituídas de emoção, o estoicismo constituía uma maneira de enxergar e compreender o mundo. Era um modo de vida que atravessava os séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações contemporâneas da mesma forma que o era milênios atrás. E seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos capacita a processar emoções negativas provenientes de experiências indesejadas, transformando-as em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva singular sobre o mundo. A perspectiva desempenha um papel fundamental, e cada indivíduo possui uma visão única, resultando em diversas maneiras de enxergar o mundo. À medida que os estoicos se reuniam para ensinar filosofia em locais públicos, sua ideologia se tornou amplamente reconhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar qualquer pessoa. Portanto, não fazia sentido ocultar esse conhecimento atrás dos muros de uma escola ou dos pátios de um palácio. Como consequência, desde escravos até imperadores, todos podiam aprender e adotar o estoicismo, e assim o fizeram. Entre os estoicos mais notáveis da história estavam Epicteto, cujo nome significava adquirido, e que já fora um escravo. Sêneca, renomado estadista,
e Marco Aurélio, imperador romano e uma das figuras mais poderosas da história, também se destacavam. Os primeiros adeptos do estoicismo praticavam o que pregavam, rejeitando todas as formas de segregação e combatendo a desigualdade. Eles até mesmo cunharam a palavra cosmópolito, que denotava ser um cidadão do mundo. Quando ouvimos essa expressão nos dias de hoje, associamos-la a cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres. Esse tipo de unidade e colaboração era o ideal promovido pelos estoicos. Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam livremente estudar filosofia e abraçar o estoicismo. Então, por que tantas pessoas escolhem o estoicismo como seu estilo de vida? Num mundo repleto de eventos imprevisíveis, as emoções tendem a complicar as coisas. Na verdade, não nos entristecemos quando enfrentamos desafios, mas sim quando somos surpreendidos por eventos inesperados. A chuva, por exemplo, é benéfica, pois irriga nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura amena e úmida. Contudo, se nos pegarmos desprevenidos do lado de fora sem um guarda-chuva diante de uma nuvem escura, a experiência não é agradável. Então, por que não choramos quando começa a chover? Simplesmente porque, mesmo que a situação não seja ideal, compreendemos que é natural chover, inevitável. Não podemos controlar isso, e sabemos que acontece conforme o curso natural das coisas. O estoicismo nos instrui a aceitar de maneira semelhante. Devemos antecipar que tudo o que for adverso pode acontecer. Imaginamos o pior cenário possível e aceitamos a ideia de que isso pode ocorrer. Um dos exercícios estoicos mais reconhecidos é o desconforto voluntário, elaborado para intensificar os sentimentos de gratidão. Dormir no chão, tomar banho com água fria ou se alimentar exclusivamente de batatas por alguns dias são práticas que ajudam a compreender que, por mais desafiadoras que sejam as circunstâncias, conseguiremos sobreviver e, talvez, prosperar se nossa mentalidade estiver correta. Enfrentar situações desconfortáveis indiretamente prepara nossa mente para futuras adversidades. Num mundo onde a publicidade nos envolve a cada instante, somos levados a acreditar que, se não possuirmos um determinado objeto, uma determinada condição, ou não alcançarmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é agora mais crucial do que nunca. Chegamos a este mundo sem conhecimento. Aprendemos coisas à medida que crescemos, seja em casa, na escola ou observando o mundo ao nosso redor. Embora essas três fontes de conhecimento nos ensinem de maneiras distintas, a questão é: precisamos assimilar todo esse conhecimento? Se o fizermos, corremos o risco, sem perceber, de criar expectativas irreais para nossas vidas, o que por fim resultará em desilusão e insatisfação. Essa não é a abordagem correta para viver. Devemos nos concentrar em aprimorar a nós mesmos por meio de nossas próprias habilidades. Atribuir expectativas externas ou apego secundário às nossas ações geralmente resulta em decepção. Muitas vezes tentamos preencher esse vazio com coisas externas, como gastar dinheiro em um carro, uma casa ou até mesmo iniciar uma família. Fazemos isso pelo seu valor externo, não pelo valor interno. O estoicismo ensina que, ao encararmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem falhar a qualquer momento. Carros podem ser danificados, desastres naturais podem ocorrer, e as taxas de divórcio podem aumentar. Mas mesmo as coisas da vida que são gratuitas têm um custo: o custo do espaço físico e mental. Como Sêneca escreveu, aprender a viver com menos cria espaço para o que realmente importa. Devemos fundamentar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos, não no que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher manter a calma, independentemente dos desafios que a vida nos apresenta. Porque, apesar do que desejamos, não temos controle sobre os eventos que nos ocorrem, mas temos total controle sobre como reagimos a eles. Essa é a dicotomia do controle, o princípio central da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos, a fim de avaliar nosso valor não com base nas coisas que não controlamos, mas nas coisas que fazemos. Buscar objetivos é uma qualidade louvável,
Mas desmoronar quando as coisas não acontecem conforme o planejado é, do ponto de vista estoico, fútil. Produzir vídeos no YouTube é muito mais simples do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador em alguns momentos. A concepção de uma ideia pode levar uma eternidade. Depois, dedicamos tempo à pesquisa apenas para descartá-la porque consideramos boba, reiniciando o processo. Escrever o roteiro, revisá-lo, editá-lo, gravar, criar a miniatura e realizar outras etapas antes de fazer o upload dependem inteiramente de nós até o momento em que clicamos no botão de upload. Uma vez feito isso, o controle passa para o algoritmo do YouTube. No entanto, muitas pessoas avaliam o sucesso de um vídeo com base apenas em métricas como visualizações, inscrições ou seguidores, que estão em grande parte fora do nosso controle. Os estoicos ensinam que devemos medir o sucesso do nosso trabalho com base no esforço que investimos, não nos resultados das nossas expectativas externas. Devemos confiar no processo. Imagine alguém que se dedicou intensamente ao trabalho nos últimos 6 meses. Agora, essa pessoa acredita que merece uma promoção e apresenta seu relatório de desempenho ao chefe. Mesmo recebendo agradecimentos, ela não recebe a promoção e vai para casa sentindo-se um fracasso. Não considera que o chefe pode estar de mau humor, que outra pessoa pode ser mais qualificada no momento ou que a empresa não pode arcar com os custos. Mesmo sem entender o motivo, ela permanece chateada. Se ela tivesse valorizado a qualidade do relatório de desempenho que entregou e continuado a trabalhar para conquistar a promoção desejada, poderia ter sido mais feliz no geral. Essa mudança de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não avalia seu sucesso pelo ganho financeiro da empresa ou emprego, mas pela paz proporcionada por coisas que nenhuma quantia de dinheiro pode comprar. O estoicismo preconiza 4 virtudes: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria envolve a capacidade de distinguir entre o interno e o externo, escolhendo como reagimos aos eventos. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço, e esse espaço é o nosso poder de escolher a resposta. Coragem, para os estoicos, significa persistir e resistir. Temperança é realizar mais com menos, expressar-se de forma concisa. Exatamente o que fiz aqui. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk competem pelo topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que a riqueza deve ser limitada ao essencial, e depois disso, ao suficiente. A justiça é a virtude mais importante, indicando que ninguém deve prejudicar o outro, pois todos nascemos para ajudar os outros, não a nós mesmos. Nelson Mandela, um dos líderes africanos mais proeminentes, exemplificou essa virtude. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, passando 27 anos antes de ser libertado. Ao sair da prisão, foi eleito presidente da África do Sul. Muitos esperavam que ele punisse severamente todos os envolvidos em sua prisão, mas ele não o fez. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e absorveu muitos valores fundamentais do estoicismo. Em vez de buscar vingança, incentivou seu povo a perdoar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava fora de controle e a única opção era seguir em frente. Esse é o caminho do estoico. Na medicina contemporânea, o estoicismo está na raiz de práticas como a terapia racional emotiva comportamental e a logoterapia. A primeira auxilia os pacientes na identificação de padrões de pensamento negativos, que causam problemas emocionais e comportamentais. Isso permite questionar logicamente o raciocínio por trás desses pensamentos negativos, substituindo-os por crenças mais produtivas e saudáveis. Já a logoterapia, fundamentada no princípio estoico de que os seres humanos são orientados por propósitos, destaca que mesmo nas situações mais sombrias, podemos encontrar significado e felicidade descobrindo nosso propósito. Contudo, isso é mais fácil falar do que fazer. Precisamos reformular nosso pensamento, deixar o antigo e trazer o novo. Para substituir os problemas pela felicidade, é preciso cultivar a autoestima. Ao redefinir nossa avaliação de valor para coisas que podemos controlar, podemos parar de nos preocupar excessivamente com coisas que fogem ao nosso controle.
Essa é a chave para uma vida mais satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar pelos desafios passados e presentes com serenidade, mesmo em meio a tempestades. E se porventura o navio afundar e nos encontrarmos submersos, teremos a tranquilidade de ter vivido uma vida plena. Porque lembre-se, tudo acontece por um motivo. Quero expressar meu sincero agradecimento a todos vocês que dedicaram seu tempo para assistir ao vídeo. É incrível ter uma comunidade tão engajada aqui no canal Despertar Reflexões. Se ainda não se inscreveram, convido vocês a fazerem parte da nossa jornada de reflexão e crescimento. Sua inscrição é fundamental para fortalecer nossa comunidade. Além disso, gostaria de pedir um pequeno favor. Se o vídeo trouxe algo de valor para você, por favor, deixe um like, compartilhe com amigos e familiares e, é claro, deixe seu comentário. Suas interações e feedback são de extrema importância para o canal. Juntos estamos construindo um espaço de reflexões significativas. Muito obrigado por fazerem parte desta jornada. Espero continuar inspirando e despertando reflexões em cada um de vocês. Até o próximo vídeo.